Paz, irmãos, tudo bem? Queria começar com vocês hoje uma série que nós vamos falar sobre maturidade. Marcas sobre maturidade na vida do cristão. Então, se você quer crescer na fé, quer ser um crente maduro, acompanhe comigo e segue nessa série de vídeos. A primeira marca de maturidade na nossa vida espiritual é a nossa obediência a Deus. A obediência que demonstra a nossa maturidade, diante de Deus é uma obediência que ela não é limitada por aquilo que os nossos olhos veem, pelos resultados que a gente vê, não é limitada pela nossa compreensão daquilo que está sendo ordenado, e a nossa obediência também não é limitada pela lógica, pela razão humana. Eu queria que a gente prestasse atenção um pouco nisso, nesses exemplos que eu vou dar para você entender o que eu quero dizer com esse nível de obediência que Deus espera de um crente, de um discípulo que é maduro. Lembra comigo, por exemplo, da vida de Abraão. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Abraão é um homem que é um exemplo de fé para todo cristão, para todo discípulo de Jesus. E ele é um exemplo de fé justamente pela obediência que ele demonstrou a Deus. Mas Abraão obedeceu a Deus não pelos resultados que ele viu imediatamente na sua vida. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão olhar para as estrelas dos céus, olhar para a areia da praia, e Deus disse que daria para ele uma nação, uma família tão grande quanto as estrelas que existem nos céus, os grãos de areia que existem na praia. E Abraão viveu baseado nessa promessa. Ele obedeceu a Deus, saiu do meio da parentela dele, ele viveu cada dia da vida dele, depois dessa promessa, em função da ordem que Deus havia dado para ele. Mas Abraão não viu com seus olhos físicos o cumprimento dessa promessa. Ele obedeceu apesar de não ver a realização da promessa que Deus tinha feito. Abraão teve um filho com uma escrava, Agar. Depois Abraão teve, milagrosamente, um filho com Sara. Mas ele não viu daquele filho que ele teve com a Sara, o Isaac, ele não viu daquele único filho uma nação imensa se gerando, sendo formada. Abraão ele contemplou somente pela fé, mas mesmo assim ele foi obediente a Deus. Da mesma maneira, na nossa vida, se nós somos maduros espiritualmente, muitas vezes Deus vai nos mandar fazer coisas, Deus vai nos levar a situações que nós teremos que obedecer, mesmo que a gente não veja ali no momento o resultado da nossa obediência. Isso vale para muitas coisas na nossa vida. Às vezes a gente vai pregar para alguém e a gente não vai ver essa pessoa se convertendo. Essa pessoa vai se converter tempos depois por causa de uma semente que nós plantamos e que alguém vai ser usado por Deus depois para regar e Deus vai dar o crescimento para essa semente. Às vezes você vai orar por alguém, como a gente já viu acontecer tantas vezes. Nós oramos por uma pessoa para que a pessoa seja curada, na hora não acontece nada, a gente ora de novo, não acontece nada, a pessoa vai embora, a gente não vê a cura, mas depois de um tempo, a gente encontra aquela pessoa e aquela pessoa fala assim, lembra aquele dia que você orou por mim, Naquele dia, quando eu cheguei em casa, a dor foi embora, quando eu acordei no outro dia, eu estava curada. E a gente às vezes não vai nem ficar sabendo o resultado, mas Deus, ele continua operando, mesmo que os nossos olhos não vejam. Outro exemplo de obediência, de nível de obediência que Deus espera de um crente maduro, é que nós possamos obedecer mesmo quando as direções dadas por Deus parecem loucura para a gente. Lembra lá do Josué? Josué, ele tinha uma ordem dada por Deus, que era conduzir o povo de Israel para conquistar toda aquela região dos cananeus, toda aquela região que Deus estava entregando como promessa para o povo de Israel. E Josué recebeu uma ordem dada por Deus para conquistar a cidade de Jericó. E era uma ordem assim muito louca se a gente pensar racionalmente. Se você for refletir, imagina Josué, um general de guerra, uma pessoa experiente na batalha, de repente tem uma estratégia dada por Deus que é a seguinte: você tem que pegar aquela cidade enorme de Jericó e tem que circular a cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, quando tiver todo mundo cansado, vocês vão dar 7 voltas em torno daquela cidade. E aí é só dar um berro, gritar bem alto, tocar trombeta, que vocês vão ganhar a batalha.
Essa foi a estratégia louca, né, humanamente falando, louca, que Deus deu para Josué. Mas foi justamente através dessa estratégia, que humanamente falando não tinha sentido nenhum, que Deus deu a vitória para Josué e para o povo de Israel. Se você lembrar da vida de Gideão, você vai ver que a estratégia que Deus deu para Gideão era tão louca quanto, né? Gideão tinha que derrotar um exército inimigo dos midianitas. Aquele exército enorme estava lá acampado para derrotar o povo de Israel. E Deus dá uma estratégia para Gideão. Primeiro, Gideão tinha um exército de 32 mil pessoas. Deus fala assim, não, é muita gente. Reduz um pouco. E aí vai para 10 mil. Aí Deus fala, é muita gente ainda. E vai para 300, né? E a estratégia de Deus era derrotar um exército enorme com apenas 300 soldados. E como se não bastasse isso, Deus dá uma outra estratégia mais louca ainda para Gideão. Gideão ele tem que ir para a batalha, não é com uma espada, não é com uma funda, não é com um canhão, com arco e flecha, com nada disso. Gideão tem que ir para a batalha, né, com trombetas, com um jarro e com uma tocha, né? Então ele junta o povo, aqueles 300, e eles ficam em volta dos inimigos, e eles têm ali que esconder a tocha dentro do vaso, e quando Gideão der a ordem, tocar a trombeta, começar a gritar, e era essa estratégia louca que Deus deu para Gideão. Mas foi com essa estratégia que Gideão conseguiu vencer aquele exército. Deus colocou o exército inimigo numa confusão, eles começaram a se atacar uns aos outros, e assim eles puderam derrotar aquele inimigo. Então, às vezes, as estratégias que Deus vai nos dar, essas estratégias, elas podem não fazer sentido, humanamente falando, não podem ter uma lógica humana por trás, mas se nós obedecermos, mesmo que aos nossos olhos isso não faça muito sentido, Deus ele tem um prazer em cumprir, sabe, a promessa dele e um prazer em abençoar aqueles que vivem em obediência, mesmo quando aquilo não faz sentido. Se você lembrar também um pouquinho, né, da vida dos apóstolos, vocês vão ver quantas vezes também esses apóstolos eles viveram pela fé, não por aquilo que os olhos deles viam, não por aquilo que eles entendiam. Eu lembro de uma vez, uma passagem que eu gosto muito lá no Evangelho de João. Jesus ele tinha acabado de pregar para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, multiplicado pão e peixe. Havia uma galera de cerca de 20.000 pessoas ali, dizem alguns estudiosos, seguindo Jesus. E no meio daquele avivamento todo, o povo querendo fazer de Jesus o rei dos judeus, no meio daquela muvuca, daquele alvoroço, Jesus traz uma palavra pesada. Jesus fala para aquele povo, ó, se vocês não comerem da minha carne, vocês não têm uma aliança comigo. Se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm uma aliança comigo. Agora você consegue imaginar o que é na cabeça de um judeu que não comia carne nem de animal que tivesse sangue? Imagina na cabeça de um judeu comer a carne de um homem e beber o sangue desse homem. Para o judeu, Jesus estava fazendo uma blasfêmia terrível. Jesus estava louco. E aí o resultado disso, que da noite para o dia, aquelas 20.000 pessoas que seguiam Jesus debandaram, foram embora. E Jesus, que uma hora tinha 20.000 pessoas, de repente está sozinho com os 12. E Jesus pergunta para aqueles 12 apóstolos, e vocês? Vocês também vão me abandonar? Vocês também vão embora? E aí Pedro, como porta-voz, né, daqueles discípulos, Pedro dá uma resposta que para mim é maravilhosa. Pedro diz o seguinte, para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro, ele declarou a fé dele em Jesus, ele declarou que ia permanecer firme ao lado de Jesus, mesmo que ele não entendesse aquilo que Jesus estava falando. Pedro, nem os apóstolos, os outros apóstolos, entenderam nada sobre comer carne, sobre beber o sangue de Jesus naquele momento. Aquela revelação só seria dada para eles depois, quando Jesus morresse e ressuscitasse. Quando eles fossem celebrar a ceia, quando eles fossem entender a comunhão que eles tinham com Jesus. Mas naquele momento, eles sabiam que Jesus era o único que tinha as palavras de vida eterna. E isso era suficiente para que eles se mantivessem em obediência a Deus. Esse é o nível de maturidade que nós precisamos. Obedecer a Deus, mesmo quando aquilo que Deus nos diz ainda não faz muito sentido para a gente. Obedecer a Deus, mesmo quando aquilo que Ele nos pede implica, sabe, em algum sacrifício, em alguma renúncia, implica em a gente abrir mão de alguma coisa que nós gostamos, que nos custe. Obediência ilimitada é um sinal de maturidade espiritual. Espero que essa palavra tenha abençoado aí a sua vida e que você possa compartilhá-la com outras pessoas também. E que você possa crescer, ser mais maduro e ser mais obediente a Deus.
Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.